olha só, do estado líquido para o estado gasoso. A matéria pode sair do estado gasoso para o estado plasmático. A matéria pode sair do estado gasoso para o estado quê? Para o estado líquido. A matéria do estado líquido pode passar para o estado sólido. A gente chama isso de, olha só, mudanças de fase de agregação. E, gente, por incrível que pareça, de conceitos básicos da química orgânica, dos conceitos iniciais, esse talvez seja o maior índice de erro em questões. É incrível como vocês, olha só, esquecem os nomes das passagens das fases de agregação. Então, a gente não pode, galera, ir para uma prova como a prova do Enem, que você sabe que as questões elas são organizadas em proficiência sem lembrar disso. Então, vamos lembrar, e em cima disso, vamos fazer uma série de ponderações, uma série de complementos. Olha só, quando a gente tem a matéria no estado, olha só, sólido, a matéria ela pode passar do estado sólido para o estado líquido, e a passagem de matéria do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Flávio, quando o gelo ele sai do estado sólido para o estado líquido, eu não falo, Flávio, que o gelo ele sofreu fusão. Eu falo que o gelo derreteu. Então, eu posso, Flávio, chamar isso de derretimento? Pode, sem problema nenhum. Então, sólido para líquido, fusão. De líquido para gás, a gente tem a vaporização. Flávio, eu posso chamar a vaporização de ebulição? Pode. Flávio, eu posso chamar a vaporização de evaporação? Pode. Lembre-se, a evaporação e a ebulição são tipos de vaporização. E quando a matéria ela sai do estado sólido e passa diretamente para o estado gasoso, a gente chama essa passagem de estado, físico, essa mudança de fase de agregação, de sublimação. Então, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gás, vaporização, de sólido para gás, de sólido diretamente para gás, sem passar pelo estado líquido, a gente chama de sublimação. Beleza? Gente, não se esqueçam, tá? Que essas três passagens de estado físico são fenômenos que nós classificamos na química como fenômenos endotérmicos. Flávio do céu, o que é um fenômeno endotérmico? É um fenômeno que, para acontecer, ele precisa absorver energia. Absorver energia na forma de calor. Então, para um sólido passar de sólido para líquido, as partículas da matéria que constituem o sólido têm que absorver energia na forma de calor. Quando as partículas da matéria absorvem energia na forma de calor, a gente diz que esse processo é um processo endotérmico. Então, um processo endotérmico é um processo que ocorre com absorção de calor. Beleza? Agora, quando a gente tem a matéria no estado gasoso e a gente quer sair do estado gasoso para o estado líquido, a gente diz que está acontecendo uma condensação ou liquefação, tá? A condensação, a liquefação, ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Por exemplo, quando a gente vai esquentar água numa panela e a gente tampa a panela, e quando a gente levanta a panela não está toda suada, a panela não está toda molhada, a tampa da panela não está toda suada, não está toda molhada, então, isso é uma condensação. E quando
A matéria sai, né, do estado líquido para o estado sólido, a gente diz que está ocorrendo uma solidificação. A matéria, viu, pode sair diretamente do estado gasoso para o estado sólido. Quando isso acontece, a gente chama essa passagem de sublimação inversa ou simplesmente como sublimação. Esses três processos, solidificação, condensação e sublimação inversa, eles são processos exotérmicos. Flávio, o que é um processo exotérmico? É um processo que ocorre com liberação de energia na forma de calor. Beleza? Tranquilo? De boa? Olha que a gente vai falar sobre esse calor já já, tá? Aí, uma observaçãozinha importante para a gente, tá? Uma observaçãozinha bastante importante é que existem, né, três tipos de vaporização. A vaporização ela pode acontecer de maneira lenta, e quando a vaporização ela acontece de maneira lenta, a gente diz que está ocorrendo uma evaporação. A vaporização pode acontecer de uma maneira rápida, e quando a vaporização ocorre de uma maneira rápida, a gente diz que está ocorrendo uma ebulição, e a vaporização pode ocorrer de uma maneira quase que instantânea. Quando a vaporização ocorre de uma maneira quase que instantânea, a gente diz que está ocorrendo uma calefação. Agora, eu quero que vocês não se esqueçam de um detalhe. A evaporação, ela depende de três fatores. A evaporação, ela depende da temperatura. Olha, gente, quanto maior a temperatura, maior o quê? Maior a taxa de evaporação. Vou dar um exemplo e vocês vão entender esse exemplo muito fácil. Uma roupa, quando a gente coloca no varal, essa roupa, a água que está deixando a roupa molhada, com o passar do tempo, ela evapora. Agora, preste atenção. A roupa, ela vai secar no varal em um dia quente ou em um dia nublado? Em um dia quente. Então, a evaporação, ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o quê? A evaporação. Beleza? A evaporação, ela também depende da superfície de contato. É o quê, Flávio? Da superfície de contato? É. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês colocam a roupa no varal estendida ou toda enrolada? Hein? Estou escutando, não. Estendida. Sabe por quê, Isa? Porque a roupa estendida tem uma maior o quê? Superfície de contato. Superfície de contato. Tá? E a gente sabe lá da cinética que a superfície de contato, ela o quê? Aumenta a velocidade do fenômeno. E a evaporação, ela também depende, olha só, do líquido. Existem líquidos que evaporam mais rápidos do que o outro. Por exemplo, quem evapora mais rapidamente? A acetona ou a água? A acetona. Então, a evaporação, ela depende do líquido. Beleza? A ebulição, ela depende de dois fatores. Quais são os fatores que a ebulição depende? Será que a ebulição depende da temperatura?
A que temperatura, gente, a água ela entra em ebulição? Hein? Não estou escutando, hein? 100 graus. 100 graus Celsius, né, Isa? Não. Gente, da próxima vez que qualquer professor perguntar para você a que temperatura a água entra em ebulição, você vai responder assim: depende. E depende de quem? Depende da pressão atmosférica. Gente, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius se nós estivermos a pressão atmosférica de 1 atm. Se a gente subir uma montanha, a pressão atmosférica vai diminuir. Consequentemente, a temperatura de ebulição da água diminui. Por exemplo, lá em Quito, no Equador, ou lá no Monte Everest, por exemplo, lá no Monte Everest, o pico mais alto, onde a pressão atmosférica é bem baixinha, a temperatura de ebulição na água não é 100 graus Celsius, não. Lá no Monte Everest, a temperatura de ebulição da água é 70 graus Celsius, por causa da pressão atmosférica. Beleza? E o outro fator que a ebulição depende é do líquido. Todo líquido, olha o que eu vou falar para vocês agora, todo líquido apresenta uma temperatura de ebulição diferente. A temperatura de ebulição é um critério, viu, que nós utilizamos para determinar a pureza de líquidos. Se você quer saber se um material ele é puro, você pode utilizar como um dos critérios de pureza a temperatura de ebulição. E a calefação, a danada da calefação. Flávio, eu não sei o que é essa danada dessa calefação. Ô, gente, todo mundo aqui já fez a calefação. Galera, quando a gente pega uma frigideira bem quente e bota debaixo da água, não faz... Pronto. Aquele que você vê é a passagem quase que instantânea da água no estado líquido para a água no estado o quê? Gasoso. Isso é a nossa famosa calefação. E a calefação, pessoal, só depende de quê? Só depende da temperatura em que a chapa, a gente está trabalhando com a chapa agora, a temperatura em que a chapa ela se encontra. Beleza? Novamente, olha quanta coisa a gente tem para falar de quê? A gente tem para falar dessa danada, né? Dessa danada aí, dessas passagens de estado físico. Ok? De boa? E aí? Vamos lá, alguma dúvida? Lavínia está tão quieta, Matheus está tão quieto, cadê vocês? Tô aqui, tô prestando atenção. Cadê Lavínia? Oi, professor, tá tranquilo, sem nenhuma dúvida até agora. Tá tudo de boa, tudo tranquilo. Se eu De estiver boa. falando muito rápido, podem falar. Se eu estiver indo muito rápido, vocês também podem falar, tá certo? De boa? Alguma dúvida nessa parte? Então vamos embora. Por quê? Porque essa danada dessa matéria, né? Essa matéria que se encontra no estado sólido, que se encontra no estado líquido, que se encontra no estado gasoso, ela se apresenta para a gente de duas maneiras. Ou a matéria, ela se apresenta para a gente como uma substância pura, ou a matéria, ela se apresenta para a gente como se fosse uma mistura. Então, quando a gente pensa na matéria, a gente tem que pensar que essa matéria, ela pode aparecer para a gente como uma substância pura ou como uma mistura. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse recipiente
E nesse recipiente eu tenho um líquido incolor. Esse líquido que eu tenho aqui, viu, gente, é matéria, tá? Esse líquido aqui, ele pode ser uma substância pura ou ele pode ser uma mistura. Flávio, como é que eu sei que um líquido é uma substância pura? Como é que eu sei, Flávio, que um líquido é uma mistura? Flávio, se eu não sei que líquido é esse, eu posso experimentar assim, ó. Eu posso fazer isso? Não. Se eu não sei que líquido é esse que está aqui, eu jamais vou experimentar. Flávio, não vou experimentar. Mas eu posso dar uma cheiradinha? De jeito nenhum. Você vai cheirar um material que você não conhece de jeito nenhum. Poxa, Flávio. Então, como é que eu sei? Já vou botar aqui. Então, Flávio, como é que eu sei que um líquido, como é que eu sei que um determinado material é uma substância pura ou uma mistura? Você vai saber, pessoal, se um determinado material é uma substância pura ou mistura, observando algumas características que esse material tem. A gente pode dizer que as duas principais características das substâncias puras são: as substâncias puras, elas apresentam composição definida. Flávio, traduz para a gente, o que é composição definida? Composição definida é ter uma fórmula. Ei, substância pura tem fórmula. E mistura, ela apresenta uma composição variável. Ei, mistura não tem fórmula. Então, uma maneira bastante prática da gente, da gente diferenciar uma substância pura de uma mistura pode ser dizendo: substância pura pode ser representada por fórmula, mistura não pode ser representada por fórmula. Mas uma outra particularidade, tá, extremamente importante das substâncias puras e misturas é que as substâncias puras, elas apresentam a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição constantes. Flávio, traduz. Quando uma substância pura, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura de fusão é constante. Durante a fusão, olha só, a temperatura não muda. E a mesma coisa acontece durante a temperatura de ebulição. Quando uma substância pura, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, a ebulição acontece a temperatura constante. Isso é uma maneira que a gente tem de verificar se o material é uma substância pura ou mistura. Se eu quero saber se esse material é uma substância pura ou mistura, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer para que esse material ele sofra ebulição. E se a ebulição desse cara for constante, se a fusão desse cara for constante, eu posso dizer com certeza que esse cara é uma substância pura. Já as misturas não. As misturas, elas apresentam temperatura de fusão e temperatura de ebulição variável. Eu posso dizer que as misturas, elas apresentam o quê? Olha só, elas apresentam intervalos de fusão e intervalos de ebulição. Beleza? De boa? Sim. Pessoal, só que quando a gente vai falar de substância pura, o que a gente tem que lembrar? Que as substâncias puras, elas podem ser classificadas de duas maneiras. As substâncias puras, elas podem ser classificadas em substâncias simples e substâncias compostas. O que é uma substância simples? É uma substância formada por átomos do mesmo elemento químico. Aí eu coloquei alguns exemplos de substâncias simples para que vocês percebam. O gás oxigênio, O2, é uma substância simples. Por quê? Porque o gás oxigênio é formado por átomos de um único elemento químico. O gás oxigênio, o gás ozônio, o gás flúor,
o ferro, o gás hélio. Todos esses materiais são exemplos, olha só, de substâncias simples, porque são formados por átomos do mesmo elemento químico. Agora, quando a substância é formada por átomos de elementos químicos diferentes, como a água, como o CO2, como a sacarose, a gente diz que essa substância é chamada de substância composta. Substância simples, formada por átomos do mesmo elemento químico, substância composta, formada por átomos de elementos químicos diferentes. Cuidado, porque isso também é motivo de muito erro. Eu vou falar uma frase e eu queria que vocês me dissessem qual é o erro que existe nessa frase. Presta atenção. A água é uma mistura que existe. A água é uma mistura que contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Qual é o erro que a gente tem nessa frase? Vou repetir, viu? A água é uma mistura de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água é substância, não? Boa, Manu! Exatamente isso. A água, viu, Matheus? Não é uma mistura. A água é uma substância. Olha só essa pegadinha. Quando você mostra a fórmula da água, você vê 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só que a palavra mistura, ela passa de uma forma muito sutil. E você fala, não tem nenhum erro nessa frase, não. Tem. A água não é uma mistura. A água é uma substância pura. É uma substância pura composta. Então, não se esquece. Substância pura, temperatura de fusão e temperatura de ebulição constante, composição definida. Substância pura pode ser classificada como substância pura simples, como substância pura composta. Já as misturas apresentam o quê? Composição variável, temperatura de fusão e temperatura de ebulição variável. As misturas, né, como eu falei, elas apresentam intervalos de fusão e ebulição. E as misturas, né, elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou misturas o quê? Heterogêneas. O que é uma mistura homogênea, Flávio? Uma mistura homogênea é aquela que apresenta aspecto visual uniforme. Uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta o quê? Apenas, olha só, uma única fase. O nome já está dizendo homogênea, uma única fase. As misturas heterogêneas são aquelas, né, que apresentam um aspecto visual não uniforme. As misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas em suspensão ou dispersão coloidal. Eu gosto de dizer que a dispersão coloidal, ela parece ser homogênea, mas é heterogênea. Lembra que eu falei para vocês que na química nem tudo aquilo que parece é? Então, as dispersões coloidais, elas parecem homogêneas, mas elas são exemplos de misturas heterogêneas. Quando você vai olhar uma dispersão coloidal no microscópio, você vai ver aí, tá? Aspecto visual não uniforme. Mas aí você pode falar assim para mim, ô Flávio, mas vê só, como é que eu consigo diferenciar na hora da prova? Flávio, vê só, eu estou fazendo a prova do Enem, viu? Eu estou fazendo a prova do Enem, eu estou com um papel aqui, ó, prova do Enem. Como é que, Flávio, olhando para a prova, eu consigo diferenciar
se eu tenho em minhas mãos uma substância pura ou uma mistura. Que é o seguinte, Flávio, vê só. Você falou que a gente vai diferenciar se esse líquido é uma substância pura ou uma mistura dentro do laboratório. Você falou que a gente vai aquecer, que a gente vai derreter esse material. E se a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição forem constantes, esse material é uma substância pura. Beleza. Mas, Flávio, como é que eu sei, Flávio, na hora do papel, na hora da prova, se eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Galera, a gente vai saber, na hora da prova, se você tem uma substância pura ou mistura, através de gráficos. Se na prova ele quiser que você descubra se o material que ele está trabalhando é uma substância pura ou mistura, ele vai te dar um gráfico. E o que é que você vai ter que olhar nesse gráfico? Você vai ter que olhar nesse gráfico o que nós chamamos de patamares. O que são patamares? Patamares são os pontos constantes que você tem no gráfico. Esses pontos constantes que você tem no gráfico representam o quê? As passagens de estado físico. Como eu falei para vocês, as misturas, né, elas apresentam o quê? A temperatura, as substâncias puras apresentam a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o quê? Constante. Então, toda vez que você encontrar, olha só, não se esqueça disso não, toda vez que você encontrar, tá, um gráfico de mudança de estado de agregação e esse gráfico ele tiver 2 patamares, você já sabe que esse gráfico pertence a uma substância pura. Agora, se você olhar para o gráfico e esse gráfico ele não tiver patamar, esse gráfico ele não tiver nenhum patamar, você já sabe que esse gráfico pertence a uma mistura. Beleza? Então, na hora da prova, se ele falar para você que você tem um determinado material e a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são constantes, você já sabe, opa, meu material é uma substância pura. Se ele falar que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são variáveis, você já sabe, opa, eu tenho aí uma mistura. Mas se ele não falar nada e ele fornecer para você gráficos como esse, você já sabe. Se o gráfico tem 2 patamares, substância pura. Se o gráfico não tem nenhum patamar, mistura. Beleza? Só não podemos esquecer de um detalhe. Existem algumas misturas que se parecem como substâncias. Essas misturas, elas são chamadas de pseudosubstâncias, e essas misturas, elas são 2. Existem as misturas eutéticas e existem as misturas azeotrópicas. O que é uma mistura eutética? Uma mistura eutética é uma mistura que apresenta, olha só, as misturas eutéticas, elas apresentam temperatura de fusão constante. A gente diz, galera, se uma mistura eutética, ela se comporta como uma substância pura em relação à fusão e ela se comporta como uma mistura em relação à ebulição. Então, o gráfico de passagem de estado de uma mistura eutética seria assim, ó. Com a fusão, o quê? Constante. Flávio, exemplos de misturas eutéticas. O ouro 18 quilates, a liga de chumbo e arsênio. Beleza? Agora eu quero que você se ligue num detalhe super importante. Olha o que eu coloquei ali, ó. As misturas eutéticas, elas são sólidas e apresentam proporção constante entre seus componentes.
Não se esqueçam, tá? As misturas eutéticas, elas são sólidas. Então, uma maneira que existe da gente, né, diferenciar uma mistura eutética de uma mistura azeotrópica fora o gráfico é lembrando, as misturas eutéticas, elas são sólidas. Só que, como eu falei, né, existe, olha só, um outro tipo de mistura que se comporta como uma substância, pura em relação à temperatura de ebulição. As misturas azeotrópicas, elas apresentam temperatura de ebulição constante. As misturas azeotrópicas, elas se comportam como, olha só, substâncias puras em relação à ebulição. Então, o gráfico de uma mistura azeotrópica seria assim, ó, fusão variável e ebulição, olha só, constante. Uma outra maneira de você, eu vou até colocar aqui, ó, fusão constante, ebulição constante, tá certo? Uma outra maneira de você identificar se você tem em suas mãos uma mistura azeotrópica é lembrando que as misturas azeotrópicas, elas são líquidas, tá? As misturas eutéticas, elas são sólidas. As misturas azeotrópicas, elas são líquidas. Flávio, dá um exemplo de mistura azeotrópica aí. O exemplo clássico, né? Água a 4,5% e álcool a 95,5%. Isso é um exemplo clássico de mistura azeotrópica. Ô, Flávio, eu preciso saber memorizado, decorado, esses exemplos de misturas eutéticas e azeotrópicas? Não, de jeito nenhum. O que você precisa saber? Que a mistura eutética apresenta fusão constante e ebulição variável, e que as misturas eutéticas são sólidas, e que as misturas azeotrópicas, elas apresentam fusão variável e ebulição constante. E as misturas azeotrópicas, elas são líquidas. Isso é o que a gente precisa saber. Beleza? Beleza. De boa? Tranquilo, professor. Muita coisa, gente. Tranquilo. Muita coisa. Mais ou menos. Isso aí a gente tem decorado desde o primeiro ano das tuas aulas. Esses gráficos aí. Aquela coisa, né? Veja, algumas novidades, né? Lembranças, né? Importante essas lembranças, algumas novidades, né? É importante a gente não esquecer, tá? Esses detalhezinhos aí de mistura eutética, de mistura azeotrópica, a maneira que a gente tem de identificar uma substância pura de uma mistura, a gente não pode esquecer disso, tá? E esses detalhezinhos que a gente tem aqui, principalmente quando a gente fala das passagens de estado físico. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente não pode nunca terminar uma aula sem o quê? Sem exercício. Tá? Então, é uma regra que eu tenho, tá? Toda minha aula tem exercício, tá? Toda minha aula tem exercício. A gente não pode nunca, viu? Terminar uma aula, e eu fiz, viu? Essa primeira aula um pouquinho mais curta, tá? É o nosso primeiro contato. Eu não quero que o nosso primeiro contato ele seja, né? Você não fique, né? Ai, meu Deus do céu, quanta coisa, Flávio. Não, não quero, tá? Mas, tá? Toda minha aula a gente vai fazer exercício e toda minha aula vai ter tarefa de casa, tá bom? Então, para vocês já se acostumarem. Se vocês olharem bem direitinho, essas questões que eu vou fazer agora são questões que estão na ficha, tá? Aí preste atenção. Eu vou fazer 5 questões para vocês e eu vou deixar 20 questões para casa.
Beleza? Só que eu vou deixar 20 questões para casa que estão nessa ficha e eu vou deixar também para casa o que eu chamo de spin test. O que é um spin test? É aquele teste que está na nossa plataforma de inteligência artificial. É aquela plataforma que eu falei para vocês em janeiro, né? Onde a gente vai semanalmente fazer testes e ela vai apresentar para mim o quê? Aonde você está bem, aonde você está mal, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar, beleza? Então, tarefa de casa, 30 questões. Vocês têm 30 questões. Ô, professor, aí Oi. esse quiz que você falou, que é online, pode fazer qualquer dia, né? Você pode fazer qualquer dia, tá, Lavínia? Qualquer dia. Veja só, Lavínia, você pode fazer qualquer dia da semana essas questões. A gente vai começar a nossa monitoria na semana que vem, tá certo? Essa semana não faz muito sentido a gente ter monitoria, tá bom? Então, na semana que vem, a gente começa a nossa monitoria, tá? A nossa monitoria, ela vai acontecer na quarta-feira à noite, tá certo? Certo. Pronto. Aí, na quarta-feira que vem, já vai ter monitoria, beleza? No caso, a monitoria é tem- só para se a gente tiver, tipo, alguma dúvida, alguma necessidade, né? Não é obrigatório. Isso. Veja, E só é tem aquilo que eu... quarta-noite? Eita, Hã? desculpa. Só tem quarta-noite? Veja, aí eu quero ver com vocês. Qual é o dia à noite que todo mundo pode? Hoje é Deixa eu abrir segunda, aqui. tá? Amanhã não é ideal, né? Porque senão fica muito em cima, tudo aí. Por mim, pode ser ou quarta ou na sexta. Pra mim, quinta e sexta tá bom. Quarta eu tenho aula à noite. Tá. Pode ser Lavínia, terça também. tu não pode quinta à noite não, Lavínia. Eu posso encaixar aqui. Sexta ficaria melhor, mas quinta eu posso encaixar. Se todo mundo puder quinta. Tu tem aula quinta-noite? Tenho aula online, só que, tipo, é gravada, aí dá pra colocar outro dia. Uhum. Matheus disse que Mas sexta eu já- ficava melhor para mim. Manu, Para mim, tanto faz também. Eu só tenho aula pelo pronto. turno da manhã mesmo. Então pronto. Se dá para todo mundo na sexta-feira, eu vou falar com o Ronald, tá? Que é o nosso monitor, tá? Para ver se ele pode na sexta-feira à noite. Ele vai poder. A gente pode fazer uma monitoria de 7 até 8h30, fica bom? Pronto, Aham. fica massa. Pronto. Aí, essa monitoria, ela acontece como? Ronald, ele vai mandar o link no grupo, beleza? E ele vai dizer, gente, estou entrando. E Ronald vai ficar lá à disposição de vocês. Certo? Aí você entra e diz, Ronald, vê só, estou com dúvida na questão 10 da ficha 2. Aí Ronald vai lá na questão 10 da ficha 2 e ele explica para você. Ele fala, qual é a sua dúvida? Ronald, vê só, não entendi porque eu gabarito a letra D, não. Pronto, vamos fazer a questão. Beleza? Flávio, essa semana eu não estou com dúvida. Eu preciso entrar? Não. E detalhe, viu? Se vocês perceberam, todas as questões da nossa ficha, elas estão resolvidas em vídeo, viu? Então, todas as questões, elas estão resolvidas em vídeo. Então, caso você tenha alguma dúvida nas questões dos exercícios para casa, você tem esses exercícios resolvidos em vídeo. O QR Code está na ficha, tá? Tá Ô, certo. professor, só mais uma coisa. Essa monitoria é só necessariamente das questões da ficha, ou, por exemplo, se eu fizer algum simulado e eu tiver alguma dúvida, assim, eu posso mandar também?
Pode também, Lavínia, pode, tá? Pode, mas assim, não seria o ideal. Mas pode, tá certo? Não tem problema não. Pode também. Beleza? Vamos fazer questão? Vamos embora. Gente, vamos embora fazer questão. Ó, primeira questãozinha da gente fala assim. No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou 2 sistemas a seus alunos conforme representado nas figuras. Aí deu 2 figurinhas e a questão fala assim. Ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados. Letra A. No sistema 1, temos 2 substâncias simples. Letra B. O sistema 1 é uma substância pura. Letra C. No sistema 1, temos 5 componentes. Letra D. O sistema 2 é uma mistura. Letra E. No sistema 2, temos 2 componentes. Galera, dá para a gente perceber que a questão ela gira em torno da ideia de substância e mistura. Flávio, como é que eu sei, olhando para um sistema, se aquele sistema ele tem uma substância pura ou ele tem uma mistura? Pessoal, a maneira mais fácil de você, observando o sistema, classificar como um sistema que tem substância pura ou mistura, é fazer uma coisa bem simples. Presta bem atenção. Repara que no sistema 1, eu tenho 2 componentes. Flávio, não entendi não. Oxente, dá para você perceber que no sistema 1, você tem esse componente, que são as bolinhas escuras, e esse componente, que são as bolinhas mais claras. Então, quando você tiver em um sistema 2 ou mais componentes, aquele sistema vai representar uma mistura. Agora veja que no sistema 2, o que você tem? Você tem apenas um componente. Flávio, eu só tenho um componente? Veja que esse componente é igualzinho a esse. Então, quando no sistema você tiver apenas um componente, você vai ter uma substância pura. Eu estava dando aula para meu filho, aí eu estava falando para ele, né? Componente, isso aqui, meu filho é do 9º ano. Aí eu estava falando para ele, né? Um componente, 2 componentes. Aí ele fez assim, ô pai, fala fácil. Quando tu tiver 2 ou mais coisas, é uma mistura. Quando tu só tiver uma coisa, é uma substância pura. Eu fiz isso, meu filho, perfeito. 2 ou mais coisas, uma mistura. Só uma coisa, uma substância pura. Vocês entenderam? Sim. Aham. De boa? Então, já que agora a gente entendeu como é que a gente identifica quando a gente tem uma mistura, uma substância pura, vamos para as respostas. Letra E. No sistema 2, a gente tem 2 componentes. Falso. No sistema 2, a gente só tem o quê, galera? Um único componente. Letra D. O sistema 2 é uma mistura. Falso. O sistema 2 é uma o quê? Substância pura. No sistema 1, temos 5 componentes. Nananina não. Dá para você perceber que no sistema 2, que no sistema 1 você tem 2 coisas. Então você não tem 5 componentes, você tem o quê? 2 componentes, né? Letra B. O sistema 1 é uma substância pura. Nananina não. O sistema 1 é uma mistura. Então, o gabarito da gente fica sendo letra A. No sistema 1,
temos 2 substâncias simples. Verdade. Flávio, 2 substâncias simples? Sim. Dá para você perceber que esse cara é formado por átomos iguais. Dá para você perceber que esse cara também é formado por átomos iguais. Legal? De boa? Podemos seguir nosso baile? Pode. Uhum. Vamos embora. Vamos lá. Segunda questão. Olha só. O sal de cozinha, cloreto de sódio, tem solubilidade de 36,5 gramas em 100 ml de água, em temperatura a 0 graus Celsius. Ao juntar um copo, 200 ml de água, a 0,1 graus Celsius, 3 cubos de gelo e 80 gramas de cloreto de sódio, o número de componentes e fases presentes no sistema imediatamente após a mistura será. Pessoal, aqui a gente tem duas coisas extremamente importantes, tá? Primeiro, aqui, nessa questão, a gente vai trabalhar o conceito de solubilidade. Aí eu pergunto para vocês, galera, o que é solubilidade ou o que é coeficiente de solubilidade? E aí? É a quantidade de soluto que solubiliza uma quantidade de solvente, né? É tipo o máximo, né? Que A dá. uma temperatura, o máximo, é. Perfeito. De uma maneira bem simples. Coeficiente de solubilidade é quanto de soluto a gente consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Aí ele deu, galera, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 35,6 gramas em 100 ml de água a 0 graus Celsius. O que isso quer dizer, galera? O que isso quer dizer? Que isso é o máximo que se dissolve em 100 ml de água. Isso, que 100 ml de água, numa temperatura próxima de 0, consegue dissolver no máximo 36,5 gramas de cloreto de sódio. Aí olha só o que ele disse. Vê, ao juntar em um copo 200 ml de água a 0,1 graus Celsius, 3 cubos de gelo e 80 gramas de cloreto de sódio, o número de componentes de fases no sistema imediatamente após a mistura será. Flávio, o que é componente? Componente é a quantidade de coisas que você tem. Flávio, o que é fase? É a quantidade de coisas que você vê. A melhor maneira que a gente tem de fazer esse tipo de questão é montando o sistema. Então, eu vou montar um sistema aqui. Meu sistema, ele é formado por, olha só, 200 ml de água. Eu já posso dizer que esses 200 ml de água é uma fase. Eu já tenho essa fase da água. Mas o que eu fiz? Eu joguei aqui dentro, olha só, 80 gramas de NaCl. Aí aqui tem um detalhe, que é o detalhe mais importante. Se liga. O que ele me disse? Ele me disse que 100 ml de água conseguem dissolver no máximo 35,6 gramas de NaCl. Mas eu não fiz essa mistura com 100 ml de água. Eu fiz essa mistura com
200. Então, 200 ml de água vai dissolver X. X vai ser igual a 71,2 gramas de NaCl. O que eu quero dizer com isso, galera? Hein, gente? O que eu quero dizer com isso? Que vai sobrar, né? Eu estou querendo dizer que, boa, Matheus, boa, Manu, eu estou querendo dizer que 200 ml de água consegue dissolver no máximo 71,2 gramas. Mas a gente jogou aqui dentro quanto? 80. Então, significa dizer, galera, que vai sobrar 8,8 gramas de NaCl. É o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Esse corpo de fundo ou corpo de chão, ele representa o quê? Mais uma fase. Então, eu tenho a fase da água, eu tenho a fase de quem? Do corpo de fundo e do corpo de chão. Só que ele ainda fala que a gente tem 3 cubos de gelo. Então, eu tenho gelo, eu tenho gelo, eu tenho gelo. Esse gelo, ele representa o quê? Mais uma fase. Então, quantas fases a gente tem? A gente tem a fase do gelo, a gente tem a fase da água e a gente tem a fase do corpo de fundo. Então, a gente tem 3 fases. Agora, quantos componentes a gente tem? Hein? A gente só 2. tem, galera, 2 componentes. E quais são esses 2 componentes? O cloreto de sódio e a água. Flávio, e o gelo? Oxente, o gelo é água. Você não conta o gelo como componente, porque você já contou ele na forma como água. Então, a gente tem 2 componentes. Então, a gente tem 2 componentes e 3 fases. Gabarito, letra C. Olha que questão interessante. E olha que essa questão trabalhou o quê? Ela trabalhou com a gente o conceito, a ideia de coeficiente de solubilidade misturada com o quê? Misturada com a parte de introdução à química. O número de fases e componentes de uma mistura. Legal? Vamos seguir o baile? Uhum. Vamos embora. Fazer mais uma. Olha só essa questão. Ele fala assim: o metal lítio pode ser obtido pela eletrólise ígnea de uma mistura eutética de cloreto de lítio e cloreto de potássio, composta por 45% em massa de LiCl e 55% em massa de KCl. Uma das aplicações do lítio é a produção artificial de trítio em reatores nucleares pelo bombardeio do isótopo do lítio-6 com nêutrons. O trítio, isótopo radioativo do hidrogênio, é um emissor de partículas beta, empregado como traçador para estimar a recarga de aquíferos. Aí a questão fala assim: a mistura LiCl e KCl, nas proporções indicadas no texto, é considerada eutética, porque se trata de uma mistura, letra A, heterogênea, que se funde em temperatura constante, como se fosse uma substância pura, homogênea, cuja temperatura aumenta durante a fusão, letra C, homogênea, que ferve em temperatura constante, como se fosse uma substância pura, ou letra D, homogênea, que se funde em temperatura constante,
como se fosse uma substância pura. Pessoal, a palavra-chave para a gente, né, resolver essa questão é eutética. A gente viu, né? O que é uma mistura eutética, galera? É uma mistura que se comporta como uma substância simples em relação à temperatura de ebulição. Uma mistura eutética é uma mistura que apresenta fusão constante e temperatura de fusão constante, vou botar assim, temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição variável. Então, quando ele fala assim, olha só, letra A, heterogênea, que se funde a temperatura constante como se fosse uma substância pura. Opa, eu vou deixar essa letra A aqui marcadinha. Letra B, homogênea, cuja temperatura aumenta durante a fusão. Falso. Letra C, homogênea, que ferve em temperatura constante. Falso. Ela tem temperatura de ebulição variável. E letra D, homogênea, que se funde em temperatura constante como se fosse uma substância pura. Eita porra, Flávio. E agora? A mistura eutética, ela é heterogênea ou ela é homogênea? E aí, gente? Ei, presta atenção. As misturas eutéticas, elas são homogêneas. Não se esqueça disso. O melhor exemplo de misturas eutéticas são as ligas metálicas. O que é uma liga metálica? É uma mistura homogênea formada por sólidos, tá? Então, não se esquece disso, tá? Tanto a mistura eutética como a mistura zeotrópica, elas são homogêneas. Não se esquece disso, tá? A mistura eutética e a mistura zeotrópica, elas são homogêneas. Não se esquece disso. Flávio, eu posso dizer que a mistura eutética ela é sólida e a mistura eutética é homogênea. Pode falar isso? Pode. Mistura que apresenta a temperatura de fusão constante, a temperatura de ebulição variável e é uma mistura sólida e homogênea. Ok? Ok. Vamos embora. Vamos fazer mais uma. Olha essa aqui, vê só. Observe o gráfico a seguir. Ele representa o comportamento da propanona, tendo a variação da temperatura em função do tempo. A partir da análise do gráfico, os estados de agregação das moléculas de propanona nas temperaturas de menos 102, 20 graus Celsius e 60 graus Celsius são respectivamente. Galera, aí ele quer saber o estado físico. Gente, presta atenção, olha só o que ele disse no começo da questão. Observe o gráfico a seguir. Ele representa o comportamento da propanona tendo a variação de temperatura em função do tempo. A partir da análise do gráfico, os estados de agregação. Então, esse gráfico que você está vendo aqui, galera, é o gráfico que representa as mudanças, a mudança no estado de agregação da propanona. Observando o gráfico, eu posso dizer que a propanona é uma substância pura. Sabe por quê? Porque eu estou observando, olha só, um patamar, 2 patamares. Todo gráfico de mudança de fase de agregação com 2 patamares é o gráfico da mudança de fase de agregação de uma substância, olha só, pura. Aí, olha a dica. Olha a dica. O primeiro patamar vai ser o patamar da fusão. Então, a fusão da propanona acontece a menos 195. O segundo patamar
é o patamar da vaporização. A vaporização da propanona acontece a 56 graus Celsius. Gente, com esses valores, eu vou fazer um esqueminha. A temperatura de fusão da propanona é menos 95 graus Celsius. A temperatura de ebulição da propanona é 56 graus Celsius. Galera, antes da temperatura de fusão, a propanona está no estado sólido. Depois da temperatura de ebulição, a propanona está no estado, a propanona está no estado gasoso. E entre o estado sólido e o estado gasoso, existe o estado líquido. Aí agora eu pergunto para vocês, presta bem atenção. Ele quer saber o estado de agregação da propanona a menos 102. Galera, menos 102 está onde nesse gráfico? Menos 102 está antes de menos 95 ou depois de menos 95? Antes. Antes. Então, menos 102 está aqui. Então, está no estado o quê? Sólido. Beleza? 20 graus Celsius está depois de 56 ou antes de 56? Antes. Então, 20 graus Celsius está no estado líquido. E 60 graus Celsius está depois de 56. Está no estado gasoso. Então, é sólido, líquido, gasoso, letra C. Tá vendo? Outra questãozinha extremamente interessante, extremamente importante. Eu sempre falo isso, galera. Se liga. Essa parte de introdução não é o que pode subestimar. Não pode. Tem muita gente que acaba se enrolando. Eu vejo lá no curso presencial a quantidade de pessoas que vão para a monitoria porque não conseguem resolver uma questão desse tipo. E essas questões, elas são classificadas questões com a proficiência um pouquinho mais baixa. Ok? Bora fazer mais uma. Olha só agora essa questão. Preste atenção. O fenômeno da alotropia ocorre para boa parte dos elementos químicos. A exemplo de carbono, de fósforo, de oxigênio e de enxofre. O enxofre, é o que apresenta uma maior variedade que pode ser encontrada na natureza. Como se sabe, as formas mais conhecidas para o enxofre são S2, S4, S6 e S8. A variedade alotrópica do enxofre ocorre quando são apresentadas substâncias de elementos químicos ligados ionicamente entre si, tipo composta diferente, tipo simples diferente, arranjos espaciais iguais, elementos químicos não ligados entre si. Pessoal, essa questão trabalha um conceito que talvez seja um dos conceitos mais cobrados no Enem e em vestibulares do Brasil como um todo, que é o fenômeno que a gente conhece sob o nome de alotropia. Aí eu queria saber de vocês, o que é essa danada dessa alotropia? São diferentes organizações de um mesmo elemento, né? Diferentes organizações de um mesmo elemento. Tipo Gostei. carbono grafite, carbono, essas coisas. Sim, gostei. Mais alguém quer falar alguma coisa ou não? Eu E ia falar aí? isso mesmo, a mesma coisa. Vê.
Para a gente poder entender bem direitinho o que é alotropia, eu posso dizer, viu, galera, que alotropia é um fenômeno que ocorre na química onde um elemento químico ele dá origem a substâncias simples diferentes. Quando na química um elemento ele formar substâncias simples diferentes, esse fenômeno é chamado de alotropia. Preste atenção agora no que eu vou falar para vocês. Vários elementos sofrem alotropia, mas existem 4 elementos bastante famosos que sofrem alotropia e que a gente precisa conversar um pouquinho sobre eles. Desses 4 elementos que sofrem alotropia, 2 a gente precisa conversar e conversar com muito carinho. Então, para a gente começar, quais seriam os 4 elementos que a gente precisa saber que sofrem alotropia? Carbono, enxofre, fósforo e oxigênio. Oxigênio, carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. Perfeito. Esse, Isa, é o nosso famoso COSP. Então, toda vez que você pensar em alotropia, você pensa em COSP. Flávio, o que é COSP? São os elementos que a gente precisa saber que sofre o quê? Alotropia. Beleza? Flávio, e quem é esse COSP? C de carbono. Carbono é um elemento que sofre alotropia que a gente precisa saber. O, o oxigênio. S, o enxofre. E P, quem? O fósforo. Presta bem atenção. Desses 4 elementos que sofrem alotropia, gente, a gente não pode esquecer. Existem 2 que são extremamente importantes, que é o carbono e o oxigênio. Praticamente, todas as questões de alotropia, elas giram em torno de carbono e oxigênio. Eu preciso saber, viu, gente, quem são os alótropos do carbono e quais são as características de cada um. Então, galera, vamos embora. Galera, quem são os alótropos do carbono? Grafite, diamante. Vê, o carbono está perfeito, viu, Lavínia? O carbono, ele tem alguns alótropos, tá? E sem sombra de dúvidas, tá? Os 2 principais alótropos do carbono é o carbono que a gente chama de grafite, né? É o carbono, né? Vou começar pelo diamante. É o carbono diamante e o carbono grafite. Aí presta atenção. Que a gente não só precisa saber para o carbono quem são os alótropos. A gente, viu, galera, precisa saber também quais são algumas características, quais são algumas propriedades desses 2 caras. Como, por exemplo, o diamante é uma substância pura, simples, formada só por átomos de carbono. O diamante, galera, não tem nenhum outro átomo, é só carbono. E o diamante, galera, é a substância mais dura que existe. O diamante é a substância mais dura que existe. Aí eu pergunto para vocês, o que é dureza na química? Dureza na química é uma coisa, eu bater nessa coisa e não quebrar. O que é dureza na química? Aquele negócio de riscar.
Boa, Manu. Dureza na química é resistência ao risco. Quando eu falo que uma substância é dura, eu estou dizendo que essa substância ela é resistente ao risco. Novamente, eu estava dando aula para meu filho e eu falei isso para ele. Aí ele falou de novo: pai, fala mais simples. Eu posso dizer que uma coisa dura é aquela que arranca pedaço? Eu fiz. Pode, Henrique. Gente. Uma substância dura é uma substância que arranca pedaço das outras. Então, eu posso dizer que o diamante é a substância que tem a maior capacidade de arrancar pedaço das outras. Mas ninguém arranca pedaço do diamante. Agora, cuidado. Para você não confundir dureza com tenacidade. Ei, se eu der uma porrada no diamante, o diamante se espatifa todinho. Por quê? Porque o diamante é duro, resistente ao risco, mas ele não é resistente ao impacto. Ele tem uma baixa tenacidade. Beleza? Segunda propriedade importante do diamante. O diamante, ele é um isolante. Ele é um isolante. E vocês vão entender já já porque o diamante, ele é um isolante. E o diamante, ele é muito utilizado em joias, né? O diamante, ele é muito utilizado em joias. Um outro alótropo do carbono importantíssimo é o grafite. O grafite, galera, que a gente tem em casa, o grafitezinho que a gente tem em casa, tá? Esse grafite que a gente está usando para escrever aí, tá? Ele é formado só de carbono. Ele é formado só de carbono, gente. Danou-se, Flávio, sério? Sério. Deixa eu ver se eu tenho um grafite aqui. Meu filho pegou meu grafite. Eu estava dando aula para ele, ele pegou o grafite. Ele é só formado por carbono. E uma das grandes propriedades que o grafite tem é o fato do grafite ele ser mole. O grafite ele é mole. Enquanto que o diamante é isolante, o grafite ele conduz a corrente. E o fato dele conduzir corrente faz com que ele seja utilizado como eletrodo. E o grafite, ele também é utilizado, olha só, como lubrificante. Aí você fala assim para mim: Flávio, meu irmão, peraí. Tu falasse uma parada aqui que, meu irmão, porra, bicho, eu fiquei meio noiado. Que é o seguinte, Flávio, vê só. Tu falasse que o diamante só tem átomo de carbono. Tu falasse que o grafite só tem átomo de carbono. Meu irmão, como é que pode o diamante só ter átomo de carbono e o grafite, uma substância, um material completamente diferente, também ser formado por átomos de carbono? O que faz com que esses materiais eles sejam tão diferentes? O que é? A organização atômica. Boa, Lavínia. A organização dos átomos no espaço. O carbono diamante, ele tem os átomos de carbono organizados no espaço sobre uma forma, a gente vai falar sobre isso mais na frente no curso, fica tranquilo, sp3. E o carbono grafite, ele tem os seus átomos organizados no espaço sob uma forma sp2. É exatamente pelo fato dos átomos de carbono no grafite serem organizados como sp2 que faz com que o grafite
ele conduza a corrente elétrica. Essa condução de corrente elétrica vem porque na arrumação sp2 existem o que nós chamamos de elétrons π conjugados. Esses elétrons π conjugados, eles facilitam o quê? A condução da corrente elétrica. Só que eu falei para vocês, né, que o carbono ele tinha vários isótopos, né? E existem 2 outros isótopos do carbono importantes, que é o carbono fullereno e um carbono muito famoso, né? A comunidade científica, os meios de comunicação, os noticiários, principalmente os noticiários científicos, falam muito do carbono grafeno. Gente, o fullereno, também chamado de buckball, e o grafeno, eles são formas alotrópicas que vêm do grafite. Eu posso dizer que o fullereno e o grafeno são maneiras de você arrumar o grafite no espaço de formas diferentes. Ok? De boa? Então, essas propriedades são as mesmas, né? Oi? As propriedades são as mesmas do grafite, né? Sim, sim. São as mesmas. Beleza? Aí, como eu disse, o oxigênio é um outro elemento, pessoal, que sofre esse fenômeno chamado de alotropia, importantíssimo. E o oxigênio, ele tem 2 alótropos, né? O gás oxigênio, que a gente representa por O2, e o gás ozônio, que a gente representa por O3. Flávio, qual é a diferença entre esses 2 alótropos? A diferença entre esses 2 alótropos está na atomicidade. Gente, esse númerozinho que eu coloco embaixo do elemento representa o número de átomos que você tem na fórmula, e esse número de átomos que você tem na fórmula a gente chama de atomicidade, tá? E quais são as características, né, do gás oxigênio e do gás ozônio? Primeira característica do gás oxigênio. O gás oxigênio é um gás vital, tá? E o gás oxigênio, ele carrega consigo o paradoxo da vida e da morte. É o que, Flávio? É. Quando eu falo que o gás oxigênio ele é um gás vital, eu estou dizendo que sem gás oxigênio não existe vida. Mas só com gás oxigênio vai morrer. Para que exista vida, a nossa atmosfera ela tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio. E esse equilíbrio existe na nossa atmosfera, que é exatamente o equilíbrio de 20% de gás oxigênio e aproximadamente, tá? Estou fazendo bem aproximado, tá? 79% de gás nitrogênio e 1% do que a gente chama de outros gases, tá? Então, cuidado para você não esquecer, tá? Que o gás oxigênio, ele é um gás vital. Sem oxigênio não existe vida, mas só com oxigênio vai existir morte. Vai existir morte por quê? Porque o gás oxigênio, ele é um oxidante. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que eu quero dizer quando eu falo que uma substância ela é oxidante? Se esqueça disso não, tá? Substâncias oxidantes, elas são destruidores estruturais, tá? Uma substância oxidante é um destruidor estrutural. Então, o gás oxigênio, galera, ele consegue destruir, viu, a estrutura de micro-organismos patogênicos. Por isso que esse cara, ele carrega o paradoxo da vida e da morte.
Uma atmosfera só com gás oxigênio é destruidora. Porque como ele é um gás oxidante, ele é o quê? Ele é, olha só, ele destrói a estrutura. E esse cara, ele também é comburente. É o que, Flávio? Esse cara, ele é peça fundamental no que a gente chama de triângulo de fogo. Flávio, triângulo de fogo é. Gente, quando eu falo que o gás oxigênio ele é comburente, eu estou querendo dizer que o gás oxigênio ele faz parte de um tripé que é o tripé do triângulo de fogo. O que é esse triângulo de fogo? Galera, para uma reação de combustão ela acontecer, você precisa de 3 componentes. Você precisa do combustível, você precisa do comburente, no caso, o comburente aqui é o gás oxigênio, e você precisa de um outro componente. Quem seria esse outro componente? Hein? Hein? Vamos, gente, acorda! Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Ave Maria, fiquei sozinho. Ixi, Maria, ai meu Deus, vou chorar. Ai meu Deus, ninguém quer falar comigo. Dormiram. Dormiram. Ave Maria, o pessoal tem vergonha, é? Ah, minha gente, não tenho vergonha não, pelo amor de Deus, não tenho vergonha não. Não, eu também sei não. Gente, vê só. Deixa eu... Porque eu não tenho aqui. Droga, eu não tenho aqui. Mas vê só, gente. Quando a gente... o fogão da nossa casa, quando a gente gira aquele negocinho de acender o fogão, não começa a sair gás? Sim. Sim. Aquele gás, Isabela, é o combustível, tá? Na atmosfera não tem gás oxigênio? Sim. Uhum. O gás oxigênio é o comburente. E por que não pega fogo? E por que não explode? Precisa de calor. Hã? De uma fonte de energia, calor. Precisa de uma fonte de energia. Bela, sabe do que precisa? Toda reação química precisa de um empurrão. Esse empurrão vocês conhecem sob um outro nome. Esse empurrão vocês aprenderam lá na cinética química. E esse empurrão vocês conhecem pelo nome de energia De ativação. De ativação. de ativação. Muito bem. Então, para esse triângulo de fogo ele se completar, a gente precisa da energia de ativação. Olha que legal. Pessoal, se a gente tirar um desses pilares do triângulo de fogo, a combustão não acontece. Se a gente tirar um desses pilares, a combustão não acontece. Vê que legal. Beleza? Beleza. Tudo isso para falar de quem? Tudo isso para falar do Flávio. gás oxigênio. Só que... Qual Oi. seria a energia de ativação do fogão? Seria... Quando você liga, não faz... Não é? Uhum. Aquilo ali você está liberando uma faísca. A faísca é o empurrãozinho que a reação precisa.
Se você olhar, Matheus, você vai ver que sai uma faísquinha. Essa faísquinha é o empurrão que a reação precisa. Existem reações, Matheus, que elas precisam de um empurrão bem grande para essa reação acontecer. Existem reações que precisam só de um empurrãozinho. Beleza? Aí, Flávio, e o gás ozônio? Aí vamos falar dele agora. O gás ozônio, gente, ele é um poderoso oxidante. Ele é tão oxidante, mas tão oxidante, que ele é utilizado como bactericida. Ele é muito utilizado no tratamento de água, no tratamento de piscina. Existem 3 maneiras de você tratar água: com cloro, com ozônio ou com radiação. Ele é tão oxidante, ele é um destruidor estrutural tão poderoso que ele é utilizado como bactericida, tá? E esse cara, a gente sabe, né? Ele funciona como o quê? Ele funciona como um filtro. Ele funciona como um filtro. Um filtro de quem? Da radiação UV. É a nossa famosa e velha o quê? Camada de ozônio. Beleza? Aí presta atenção. Por quê? Todos esses detalhezinhos aqui, a gente precisa, obviamente, saber para o carbono e o oxigênio. Flávio, o que eu preciso saber dos alótropos, por exemplo, do fósforo? Que existem 2 alótropos para o fósforo, né? Vocês sabem? O fósforo branco e o fósforo vermelho. Flávio, eu preciso saber muito detalhe das características do fósforo branco e do fósforo vermelho. Existem algumas curiosidades a respeito do fósforo branco e do fósforo vermelho. Por exemplo, uma das características do fósforo branco, ele é que ele é muito instável. Beleza? E ele é tão instável que ele pega fogo em contato com o ar. E esse fato dele pegar fogo em contato com o ar faz com que o fósforo branco ele seja utilizado em bombas incendiárias. Em muitas guerras, né? E na Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado, né, como bomba incendiária. E, gente, a bomba incendiária com fósforo branco, ela é horrível. Sabe por quê? Porque quando o fósforo branco ele pega na tua pele, ele queima a tua pele e ele gruda na tua pele. Aí você pode pensar, ele gruda na tua pele e você começa a pegar fogo. Ele queima a tua pele e você começa a pegar fogo. Aí o que você faz? Caramba, velho, se eu tô pegando fogo, o que eu vou fazer? Vão jogar água em mim, eu vou mergulhar no rio, eu vou mergulhar no lago. Só que, quando jogam água em você e a água ela para, ele volta a pegar fogo novamente. Por quê? Porque ele pega fogo em contato com o ar. Se você mergulhar no rio, na hora que você levantar e sair do rio, ele começa a pegar fogo novamente, porque ele pega em contato com o ar. Então, a única maneira de você conseguir, né, neutralizar essa bomba é tirando o fósforo branco do teu corpo.
Só que, gente, ele está grudado. Então, você tem que raspar aquela região que está com fósforo branco. Você tem que raspar aquela região. Tá? Então, essas bombas incendiárias, elas são, meu Deus do céu, extremamente horríveis, extremamente danosas numa guerra. Tanto que, né, existe, né, um protocolo que diz que nas guerras você não pode utilizar bombas incendiárias. Tá? Flávio, e quais são as características do fósforo vermelho? Ele é mais estável. E o fósforo vermelho, gente, é o fósforo que está na caixa de fósforo. Gente, ei, o fósforo não está na cabeça do palito, tá? O fósforo está, olha só, na caixa de fósforo. Beleza? E, para a gente finalizar, a gente tem um enxofre. Existe um enxofre rômbico e existe um enxofre monoclínico. Como eu falei para vocês. Do fósforo e do enxofre, a gente não precisa se aperrear, não. Porque, como eu falei, a maioria das questões que nós vamos fazer de alotropia gira em torno de carbono e oxigênio. Só que, para a gente finalizar com chave de ouro, a gente precisa saber, a gente precisa dar o gabarito da questão e a gente precisa saber de um detalhe. Cada alótropo, tá, tem o quê? Cada substância ou cada alótropo, ele tem um grau de estabilidade. Existe o alótropo mais estável, existe o alótropo menos estável. Por exemplo, dos alótropos do carbono, quem é o alótropo mais estável? E aí? Mais estável de qual? Do carbono. É o grafite? O diamante, não? Que é SP3. Vê. Ó, a gente vai pensar no seguinte, a gente não vai mais decorar isso, tá? A gente vai pensar assim. O alótropo mais estável é aquele mais abundante na natureza. Então, na natureza, a gente tem mais carbono diamante ou carbono grafite? Grafite. Hein? Grafite. Então, grafite é mais estável. Então, grafite é mais estável. Na natureza, a gente tem mais gás oxigênio ou mais gás ozônio? Oxigênio. Então, o oxigênio é o mais estável. Veja que eu já disse para você que o fósforo vermelho ele é o mais estável, não é? Por quê? Porque na natureza, tu vives vendo bombas incendiárias? Ou tem mais bomba incendiária no mundo ou caixas de fósforo? Caixa de fósforo. Caixa de fósforo, né? Então, o fósforo vermelho é o mais estável. Agora, gente, quem é o mais estável? O rômbico ou o monoclínico? Sei não. Aí, veja, eu aprendo demais quando eu estou dando aula pro meu filho. Meu filho fez assim, ô pai, sabe como é que eu memorizei quem é o enxofre? Qual é a forma alotrópica mais estável? Bem simples. Vê só, pai. Monoclínico lembra o quê? Eu fiz monoclínico, lembra clínica. Ele fez pronto. Clínica está doentinho. Então, se ele está doentinho, ele está instável.
Se o monoclínico está instável, o rômbico é o mais estável. Aí eu fiz, porra, filho, tu sai com cada uma. Aí ele fez, mas não é mais fácil, pai? Eu fiz, eu achei. Então, quem é mais estável? O rômbico. Flávio, como é que a gente memoriza? Monoclínico, lembra a clínica. Esse enxofre está na clínica. Então, ele está doentinho, ele não está estável, não. Quem está estável é o rômbico. Beleza? Beleza. Então, qual o gabarito da nossa questão, hein? A variedade alotrópica do enxofre ocorre quando são apresentadas substâncias de alotropia, pessoal. É quando um elemento forma substâncias simples o quê? Diferentes. Gabarito da gente, letra C, de Colômbia. Beleza? Beleza. Meu amigo, foi coisa, viu? Foi coisa, viu? Olha só quanta coisa a gente viu, viu? Meu amigo, muita coisa. Mas muita coisa mesmo, viu? Gente, eu vou colocar esses slides do jeitinho que está aqui lá no grupo. Beleza? Eu vou colocar esses slides do jeitinho que está aqui no grupo agora. E eu vou colocar também no grupo agora um link para o nosso primeiro spin test. Eu queria muito que vocês fizessem o spin test. Não precisa fazer hoje, não precisa fazer amanhã, mas eu queria muito que vocês fizessem o spin test antes da nossa próxima aula. Próxima aula, galera, a gente já vai ver outro assunto. Então, a gente tem que estar com as questões da semana resolvida, a gente tem que estar com as questões do spin test resolvido. Por quê? São as questões do spin test que vão me dizer aonde é que eu tenho que trabalhar com vocês durante a semana. Beleza? Beleza. Ô, Flávio, Foi de boa, galera? Oi. só é porque assim, eu não sei pelas meninas, mas por mim seria melhor se tu pudesse fazer isso. Queria saber se, tipo, na próxima aula tu podia disponibilizar os slides também, tipo, antes de tu fazer. Antes, Porque eu iria fazendo junto contigo, entendeu? Eu também queria que eu faça pelo Pronto. tablet, ia ficar melhor. nem se aperreia. No domingo, eu já lanço para vocês os slides. Se aperreia, não. Hoje Valeu. foi uma falha minha. Né? Mas eu sempre faço isso, tá? Eu sempre faço isso. Foi uma falha minha hoje. Tá certo. Beleza, meus amores? Tranquilo? Vamos embora descansar aqui. Ó, 2h30 de aula. Eu achei que passou rápido. Vocês não acharam que passou rápido, não? Não. Poxa. Meu Deus do céu, Lavínia, meu Deus do céu. Lavínia, rapaz, vocês são muito sinceros, viu? Não foi não. Ave Maria, meu Deus. Tá bom, Lavínia. Eu também gosto muito de você, tá? Também gosto muito de você. Tá? Coisa boa. A próxima aula, eu prometo para você, eu vou tentar fazer uma aula mais leve, tá? Gente, Obrigada, viu, boa Flávio? noite, boa semana, tá? Não se Legal. esqueçam, a gente tem muita atividade para fazer durante essa semana, tá bom? Não vamos acumular as atividades, não, ok? Ok. E na semana que vem, a gente, na segunda-feira tem aula e na sexta-feira tem monitoria. Massa. O Tá bom. horário, Tranquilo? o Gente, horário ficou. oi. O horário da monitoria ficou 7 até 8h30 mesmo, né? 7 até 8h30, tá? Beleza. De boa? Tranquilo. Gente, Beleza. um cheiro para vocês. Boa semana. Até... E olhe, não é porque a gente teve aula segunda que vocês não podem perguntar no grupo, tirar dúvida no grupo. Gente, não se aperreie com isso, não. Pode, mas pode mesmo, viu? Flávio, vê só.
Tem como tirar dúvida dessa questão aqui rapidinho? Eu tiro a dúvida, não tem problema, gente, tá? Não é porque a nossa monitoria vai acontecer na próxima sexta que eu não posso, tá? Tirar uma dúvida com vocês essa sexta. Se vocês quiserem, Flávio, vê só, tem como tu dar uma entradinha rapidinho na sexta-feira pra gente? Tem, eu entro sem problema nenhum. Beleza? Beleza. Aí, qualquer coisa pode perguntar pelo WhatsApp, né? Também. Claro, Lavínia, claro. Pode perguntar sem problema nenhum, não se aperrei, não. Tá certo. Obrigado, viu, professor? Obrigada. Boa noite. Tá Boa mutado, noite. viu, professor? Tá mutado, professor. A gente não tá escutando você, não. Tá mudo. Oi, pronto, agora. Pronto. Que eu tirei aqui o fone, descarregou. Gente, cheiro para vocês. Aproveitem aí a semana e qualquer coisa, quem precisar, sexta-feira eu vou estar à disposição, tá? Sexta-feira eu mando o linkzinho lá no grupo. Gente, ó, quem quiser, entra que eu tô online, ok? Beleza. Obrigado. Beleza? Viu, professor? Gente, um cheiro para vocês. Tchau. Boa semana, gente. Obrigado. Pra você também. Boa noite. Valeu.